92 FM. O programa a ser exibido é uma produção independente e seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. As opiniões nele expressas não representam as opiniões da nossa emissora. 92 FM. A partir de agora, o Maranhão todo se une na maior rede de rádios do estado. Está começando Ponto e Vírgula, Ponto e Vírgula. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo político, jurídico e social, do estado, do Brasil e do mundo. Esclarecedor, polêmico e participativo. De São Luís à Imperatriz, do norte ao sul do Maranhão. Começa agora. Ponto e Vírgula, Ponto e Vírgula. Doa a quem doer. Olá, São Luís, muito boa noite. Está começando o Ponto e Vírgula aqui pela 92 FM, também em cadeia com a maior rede de rádios do Maranhão. A gente agradecendo, claro, a sua audiência, você aqui em São Luís, nos 70 municípios da área de abrangência da 92 FM e também em qualquer parte do estado, pela nossa rede de emissoras parceiras, Imperial FM Imperatriz, Mirante FM em Santo Inês, Redação FM em Olho d'Água das Cunhãs, FC FM em Codó, Centro Norte FM em Presidente Dutra, dele, Coruja. De São Domingos, Cidade FM de Colinas, Buriti FM de Buriticupu, Jitirana FM de Barra do Corda, Top Sucesso FM de Balsas, Rádio Alvorada 780 de Zedoca, Pop FM de Palmeirândia, Líder FM de Pedreiras e Trizidela do Vale e Pinheiro FM de Pinheiro e toda a Baixada Maranhense. Também estamos, claro, na internet, na grande rede mundial, pelos aplicativos da 92 FM, também no Radiosnet e ali, ó, no YouTube do Ponto e Vírgula e no YouTube da Centro Norte FM, tá? A gente vai até às 7 da noite. Eu sou o Ricardo Marques, no comando da máquina de som tem ele, o Wilson John. Comigo no estúdio, Rogério Silva. Boa noite, Ricardo Marques, Leandro Miranda, Alcir Freitas, Pedro Jorge. Escutem, ovelhas, hoje é o dia do enigma, ou dos enigmas. A gente quer saber, quer descobrir que história é essa de ovelha com lobo, né? A gente também quer saber, afinal de contas, em que parte do corpo do governador Flávio Dino asa de avião se elegeu? Debaixo do sovaco ou trepado nas costas? Isso tudo a gente quer saber, né? A gente vai tentar saber. Bota pó. Isso tudo a gente vai tentar descobrir, né? Aliás, para o nosso amigo Leandro, que hoje foi bloqueado 17 vezes. Bloquearam o Leandro em tudo, tá todo bloqueado. Mas não vão bloquear aqui no Google Meet, que a gente não deixa. Estamos chegando, mande seu WhatsApp para 989-9222-0923. Vamos à região central do estado com Pedro Jorge em Tuntum. Boa noite, Pedro. Boa noite, boa noite, Leandro, boa noite a todos os nossos ouvintes. Aqui um abraço especial para todo mundo da Centro-Norte que transmite o programa aqui na região central. Tem prefeito na região passando dos 90% de aprovação, viu? Opa, beleza, daqui a pouco a gente sabe quem é. Vamos à Imperatriz, a terra do Frei, com o Alcir Freitas. Boa noite, Alcir. Alô, Ricardo. Boa noite, Ricardo Marques. Boa noite, Leandro Miranda. Boa noite, Rogério Silva. Boa noite, Pedro Jorge, aí na região central. Saudade de você, Pedrão. Vamos lá. Boa noite, Wilson John. E boa noite a toda a nossa rede conectada pelo Ponto e Vírgula. Informações aqui da região Tocantina. Olha, ontem à noite, vereador conduzido para a delegacia com o servidor público municipal do Socorrão. Muitas informações, né? O secretário Cleiton Noleto sentou para afinar aí a caminhada com o ex-prefeito Cicinho de Estreito. Muitas informações para a gente fazer o Ponto e Vírgula, cada dia um programa melhor que o outro. Vamos que vamos, pessoal. Boa noite. Boa noite, vamos que vamos. Vamos a Brasília, ao Planalto Central, ao Salão Azul do Senado Federal, com ele, Leandro Miranda. Boa noite, Leandro.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Guaci. Boa noite, Pedro. Boa noite, a senhora juíza que deve estar ouvindo a gente agora. E saiu bloqueando tudo que era a conta que tinha no meu CPF, até o dinheirinho da aplicação ela arrastou. Boa noite para a senhora também. Não adianta ficar aqui chorando pelo leite derramado. E boa noite para você, o nosso ouvinte, que nos tolera todo santo dia de bom humor, de mau humor. Nos dias que a gente está mais equilibrado aqui no programa, no dia que a bancada está parecendo aquela bancada da Jovem Pan. Aliás, hoje o Bolsonaro entrou ao vivo na Jovem Pan e olha só, eu vou sair do programa, tá ok? Se for... político maranhense que certa vez entrou aqui no Ponto e Vírgula, quando olhou meu cabeção na janela, saiu, não voltou mais, ainda culpou o Ricardo Marques, alegando que o Ricardo Marques demorou muito para chamar ele. Estamos no ponto. Estamos no ponto. Olha só, eu vou sair do programa, tá ok? Tô saindo. Pessoal, deixa eu fazer um registro aqui logo no começo do programa, que faleceu hoje o desembargador Arthur Almada Lima Filho. É uma pena que nós não estejamos ainda em Caxias pelo rádio. Nós estamos pela internet. O doutor Arthur Almada, ele foi o fundador e era o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Foi o coordenador do curso da primeira turma de Direito da História de Caxias. Foi meu professor e foi uma perda terrível. Senti muito. Registro aqui os pêsames extensivo a toda a família do Dr. Arthur. Ele tem muito parente aqui em São Luís também. A direção é de Zeca Pinheiro. Está no ar o Ponto e Vírgula. Você está ouvindo Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Doa a quem doer. A gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus. Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Aí a linda canção Vai Dar Tudo Certo. Quem canta, meu filho? Vai dar tudo certo. Valdeci Aguiar. Isso é um clássico. Vai dar tudo certo, do senador. clássico gospel, Vai dar né? tudo, senador Roberto Rocha. Depois de senhor errar a massa e derrapar legal na curva, vai dar tudo certo. Leandro Miranda é o maestro do dia. Vai dar tudo certo, Leandro? Já deu, né, Leandro? Hoje não deu muito, não. Brasília. Eu já disse. Mira o que tem No ar. Não, eu escolhi a música não é porque eu tô hoje meio down, porque minhas contas são bloqueadas. É porque na verdade é por isso, viu, Pedro, Ricardo, Rogério, mas vamos buscar uma justificativa que tem a ver com o programa. Vamos começar pelo Twitter do Felipe Camarão? O Enigma. Bora. Bora. O enigma. O que quis dizer
é o Camarão quando ele disse que ovelhas para o meio de lobos. Ele disse: escutem, estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Mateus 10:16. Rapaz. O versículo ele é mais longo. É o recado que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, deu aos apóstolos para que eles levassem o evangelho pelos 4 cantos da terra. Eu falei com o Felipe, questionei ele disse que todo dia coloca uma mensagem diferente, tal, que não é novo. E aí a gente lembra que no segundo turno da eleição ele do ano 2000, do ano 2020, o Felipe mandou alguns recados via Twitter, inclusive usando versículos bíblicos. E aí a gente precisa isolar para quem é o Felipe que está mandando esses recados no Twitter. Se é o Felipe secretário, que convive com aluno, que convive com professor, que convive com técnico escolar, que convive com diretor, é o Felipe político, que nas últimas 2 semanas procurou o PSOL, a Rede Sustentabilidade e o PSB para buscar apoio ali à candidatura que ele tenta viabilizar o governo do Maranhão. Então vamos ler a mensagem de novo. Estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Sangue de Jesus te repreenda, Felipe Camarão. Assim, quem seria o pessoal do PSOL? Pois é. Faz. Tem como separar o secretário do candidato? Rogério Silva, é contigo. Eu acredito que não. A partir do momento que a pessoa é figura pública e ele se lança candidato ou pré-candidato, está associado de vez um com o outro, não tem como separar. A menção bíblica, como o Leandro falou, tem várias interpretações, mas muitos caminham no mesmo sentido de que Jesus dizia aos apóstolos, aos seus 12 apóstolos, que é para seguir, levando a palavra, o ensinamento. Saiam por aí ensinando, mas também orientava a ter prudência, né, cautela, quando estivesse um covil de lobos, né, como ovelhas, e ter, ao mesmo tempo, o coração das pombas puro, já que a pomba representa o Espírito Santo. É uma das grandes interpretações que a parábola, maioria, né? Ele fala com metáforas. que a maioria dos teólogos defende que seria essa a orientação de Jesus Cristo naquela época. Eu acredito que talvez Felipe Camarão tenha falado isso para o público dele de um modo geral e também para os, já que agora ele é pré-candidato ao governo do estado, para aqueles adeptos dele, ou seja, olha, levem o meu nome, levem a minha proposta, mas tomem cuidado, que são como ovelhas, tomem cuidado com os lobos, né? Aqueles que só vão fazer de conta que estão ouvindo. Agora, bom, Rogério, começou a fazer sentido. Não se pode Agora eu negar comecei a entender, exatamente. O grande adversário hoje do Felipe, nessa pré-caminhada aí, está dentro do governo, né? Que, aliás, já há uma guerra fria, um enfrentamento aí. E eu só para... já que o contexto aqui é bíblico, e aí eu me permito aqui colocar que no final do evangelho, Jesus se encontrou com 3 homens, né? E esses 3 homens, cada um deles, no final, no desfecho da história, não foi muito favorável. Um disse que só acreditava vendo. O outro negou ele 3 vezes, e o mais próximo, o tesoureiro, foi o grande traidor.
eram pessoas bem próximas. Então, tá feito aqui o registro, já que a gente, até mesmo aqui no programa, por vezes comentamos que a rede, por exemplo, conversou com fulano, estava com ciclano, o próprio PT tem uma ala... Repete isso aí, Oazi. Repete para eu interpretar. A rede conversou, a rede botou fulano para dormir e Beltrano para ninar. Eu quero entender. Pois é uma coisa, olha, vocês, alguma vez... Ministério de Jesus, o Cristo, o contato dele com os homens, né? Um deles disse que só acreditava vendo, né? O outro Tomé traiu Jesus, traiu Jesus 3 vezes, inclusive o próprio Cristo disse que haveria essa traição. Negou. E o outro, inclusive, beijou uma beijada por dinheiro. Agora, para contextualizar para os nossos ouvintes, Tomé, na Bíblia, é o discípulo de Cristo que diz: eu só acredito se eu tocar nas tuas feridas. Só acredita vendo, diz, né? Então toca para ter certeza que sou eu. Pedro negou Cristo 3 vezes e Cristo disse: tu me negarás. E ele: não, mestre. E Judas traiu. Que era o tesoureiro, era o homem da confiança. Então, se ele está falando de covil, se ele está tratando o lugar para onde vão buscar os seus apoiadores como covil, Felipe Camarão está dizendo aonde quem são e pediu até para tomar cuidado. Então, esse colocou tá muito feito mal, o né? do recado. Vamos aguardar mal. a postagem de amanhã. De amanhã, de amanhã. Agora, Rogério, atualiza pra gente a greve dos rodoviários. A greve permanece, a Câmara Municipal de São Luís, o prefeito convocou a Câmara para juntos vir debater, já que existe uma comissão de trânsito e transporte na Câmara. Vamos ver se amanhã, que é o prazo que o prefeito pediu para apresentar a proposta, consegue-se chegar a um denominador comum e finalmente se pôr fim a esta greve que está causando um prejuízo enorme para a cidade, um prejuízo enorme para a população. Os trabalhadores estão sofrendo muito, tem gente aí pagando R$15, né, por uma corridinha rápida. Que era para tá pagando de carrinho em lotação. 3 de carrinho em lotação. 3,70, né? Não tá fácil para ninguém. Tem muita gente nas paradas, inclusive, pedindo carona. Hoje, quando eu vinha para cá, vi muitas pessoas nas paradas pedindo carona porque já não tem mais dinheiro. Muita gente andando a pé, muita gente de bicicleta, mas a gente espera que haja o bom senso. Inclusive, na sessão hoje da Câmara Municipal de São Luís, os vereadores trataram os empresários do sistema de transporte como tubarões. Os tubarões do sistema de transporte. Os vereadores citaram lá, o Chico Carvalho citou, o Astro de Ogum citou, vários vereadores citaram os empresários como tubarões do... Eu não sabia que a torcida do Sampaio Corrêa era tão grande assim nesse setor empresarial. Mas a torcida do Sampaio é o tubarão do bem, aí é o tubarão... Leandro, e a repercussão da tuitada do asa de avião? A gente até comentou ontem aqui o caso em si, o fato, né? Mas a repercussão foi maluca e pode sobrar até processo judicial, né? A gente vê hoje o Maurício de Souza, não é isso? Do vôlei? Foi demitido por conta de um comentário homofóbico no Dia das Crianças. Saiu a notícia de que o Batman, o Superman, o novo Superman seria super-homem, seria bissexual, tal. E ele fez um comentário no Twitter e ficou rendendo, até que ele foi demitido hoje. E o Alex, o nome Alex Brito, que também usa o nome de Botapó, digital influencer do município de Bacabal, tem 500 mil seguidores, acabou de se posicionar. Escreveu uma nota pública, eu vou ler um pedacinho aqui. Foi desagradável tomar conhecimento da publicação no Instagram de um senador da República, expondo a minha imagem de forma vexatória. Recebi o convite, que muito me honrou, Maurício Souza, o nome do esportista.
que me honrou da Secretaria Estadual de Educação para protagonizar uma peça publicitária sobre a plataforma educacional Gonçalves Dias, que conta com conteúdo educativos produzidos por professores e profissionais da rede pública do Maranhão. Aceitei por acreditar que, como cidadã e estudante da rede pública, poderia ajudar tantos estudantes que, como eu, agora contam com mais essa ferramenta de estudos. Lamentável que um senador, de forma rasteira, utilize a minha figura com ataques pessoais para fazer críticas a adversários políticos. O tempo dele seria melhor gasto e fazendo jus respondeu bonito, viu? E fazendo jus ao alto salário que o povo paga, se ele estivesse dedicado a buscar soluções para os números alarmantes de brasileiros sofrendo com fome, desemprego, gasolina e gás de cozinha caros e de pessoas em situação de rua. Ele, no entanto, parece mais comprometido em buscar polêmicas para o seu projeto político. Agradeço imensamente a todas as pessoas e entidades de movimentos sociais que se solidarizam comigo. Vocês me dão forças para superar essa situação. Para quem perdeu o programa de ontem, o governo Flávio Dino tem algum microfone ligado, está interrompendo. O governo Flávio Dino lançou uma plataforma, Gonçalves Dias. Essa plataforma é para promover conteúdos educacionais. E escolheu a Botapó, o Alex, que é um influencer, tal, fez um concurso, acabou escolhendo ele por estudar na escola pública e pelo alcance que poderia dar a ação. Beleza. Aí o Roberto Rocha foi ontem no Twitter acusar o governo Dino de fazer apologia ao homossexualismo e que poderia ter escolhido um estudante que prestasse algum serviço à sociedade e tal, mas que preferiu escolher eu vou ler as palavras do Roberto, porque O Botapó. o Botapó, mas eu vou ler as palavras dele rapidinho, Ricardo, para não ser injusto. Certo. Até porque o senador da República pode responder pelo crime de transfobia. A Secretaria de Direitos Humanos do governo Flávio Dino já prometeu denunciar ele à Defensoria Pública, ao Ministério Público e também acionar o Rodrigo Maia. Qual é a secretaria dele? A Procuradoria-Geral do Estado. Vai acionar eles, afinal é uma peça do governo do Maranhão, para que o senador possa responder pelo crime de transfobia. Alberto ontem, eu não sei se sob efeito de vinho, ele gosta de um vinhozinho, escreveu o seguinte, vamos lá, como é o em nome vez de do... colocar como garoto, não, é Outeiro. É o Teiro. Um é o Outeiro, o outro é o mais caro, de R$6.000. Vocês lembram o nome? Não lembro o nome, não. Lembro do Teiro. Peramanca, não é isso? Peramanca, esse danado aí. Isso. Aí o Roberto ontem é desrespeitoso, afinal o Alex, a Botapó, sem querer entrar no mérito sexual, é uma criança, cara, não é um adolescente, não faz o que faz por acaso, não faz o que faz sem conversar com a família, sem ter aceitação dos pais. Afinal, a própria mãe dela é quem administra as redes sociais. Então o senador, para agredir o governador Flávio Dino e agredir o programa, foi lá e soltou a seguinte pérola. Em vez de colocar como garoto propaganda um maranhense que tenha se destacado em alguma área, preferiu colocar um jovem homossexual assumido fazendo papel de menina. Pegou mal, o senador foi criticado por seguidores dela, foi criticado também por artistas maranhenses e nacionais, começou a correr na imprensa nacional, vários jornalistas inclusive me ligaram depois para saber por que o senador tinha pagado. Aí o senador Roberto Rocha foi se desculpar, Ricardo. E a emenda saiu pior que o soneto. Ele diz o seguinte, na desculpa, depois de ter apagado a postagem, apanhado pra caramba nas redes sociais. Propagandas existem para influenciar pessoas e não acho correto que o dinheiro público seja utilizado para influenciar crianças, mesmo que indiretamente,
em relação a um assunto tão delicado e complexo. O senador se posicionou ontem nas redes, mas segue sendo criticado e pode responder, repito, pelo crime de transfobia. Eu vou sugerir ao senador que ele procure no Aurélio ou no Google a palavra perdão, que eu acho que era o que ele deveria fazer. E não dar essa desculpa esfarrapada, maltrapilha. Fica pior, né? É quando a emenda fica pior do que o soneto. Exatamente. Né? Tem que vir a público e pedir perdão. Não é só desculpa, não. É perdão. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? Ele mirou numa coisa, acertou em outra, totalmente. E o pior, a repercussão não é só mais nacional, é internacional. Entendeu? E aí, senador? Isso é um tema delicado hoje, muito atual. O Assis pegou mal e não foi por acaso, né? E eu defendo, Ricardo, como jurista que sou, advogado, eu defendo o Estado Democrático de Direito, independente do meu ponto de vista. Eu acho que quando você pensa, se comporta e age, é uma coisa. Agora, quando você publicita isso, ainda mais quem tem um cargo público, do tamanho do cargo de senador da República, que é muita coisa, na minha opinião, não pode ser por aí. Eu me recordo bem que, há alguns meses atrás, no auge da pandemia, o governo do estado investiu em publicidade utilizando uma cantora evangélica de renome nacional. Inclusive, houve até críticas, né? O que prova que quando eu uso o termo diversidade, eu estou falando da sociedade, que é diversa, com vários pensamentos para cada momento e para um determinado público. Enfim, nós estamos vivendo num Brasil, e desde que o mundo é mundo, as pessoas não são iguais, os comportamentos não são iguais, e quem tem representação popular deve, no mínimo, respeitar o direito dos outros. Então, eu vou por esse lado aí. Acho que foi uma fala infeliz, né? Colocou bem o Rogério, deveria pedir perdão. Enfim, ele tem uma opinião e é uma peça publicitária do Estado, né? Que trata da educação. A gente acompanha peças publicitárias de instituições bancárias, de governo, para um momento de Brasil que é o Brasil que nós estamos vivendo. Então, você está trabalhando para as pessoas, né? E, enfim, eu acho que foi mal, não podia ser assim, né? Eu não sei se a ideia era de repente, o senador quis, nesse conflito eterno que tem com o governador, chegar no governador, mas foi pelo caminho errado. Então, não foi legal. Eu estou recebendo aqui uma cópia de um pedido de providências que foi encaminhado ao Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, do 11º Ofício da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Essa peça ela foi protocolada, os advogados requerem da Procuradoria que tome as providências contra o senador Roberto Rocha. É bom ele preparar o bolso. Gente. Advogados do grupo de advogados pela diversidade sexual e de gênero, do grupo de advogados pela diversidade sexual e de gênero, né? Eles que entraram com essa peça, os doutores Igor Emanuel, Lucas Moraes e Tiago Viana. Então, a repercussão internacional péssima, né? E é bom o senador Roberto Rocha preparar o bolso para uma bela manhã. Ele que, segundo dizem, algumas pessoas não gostam de pagar ninguém. Não sei se é verdade. Né? Ele nunca fez negócio comigo. Até hoje. Te deve? Então pronto, é uma testemunha. Eu sou a testemunha viva na verdade. Então tá aí. Até hoje. Então... Eu já deixei até de rodar os juros, viu? Já caiu no SPC, Serasa já saiu. Já foi perdoado, cara. Já largou de mão. Mas a verdade... Inclusive, eu queria ouvir o Pedro nisso, se você me permite. Sim. Mas a verdade é que o Roberto, o problema, apesar da ofensa, do preconceito, e isso não é crime de opinião. Você está, a partir do momento que você desrespeita a honra de alguém, que você expõe alguém, não tem essa história de crime de opinião, não. Tem que acabar, o senador está sendo perseguido porque opinou, porque defendeu a família. Não é isso, o debate não é esse. Mas o senador Roberto Rocha quis parece óbvio que ele quis chamar a atenção do bolsonarismo atacando o governador Flávio Dino e caiu na esparrela, Ricardo Marques. Pedro, pega mal, né, Pedro? Mas ele foi desrespeitoso com um jovem, né? A sexualidade é um direito do cidadão, a opção,
certo? Eu fico até constrangido em comentar um negócio desse, porque uma pessoa que está no patamar que o senador Roberto Rocha está, uma pessoa que conseguiu chegar a ser senador, independente de como foi, certo? Mas ele está ali, é um representante de um Estado a nível federal e desrespeitou um cidadão, né, pelo que me consta de menor ainda. Eu não acompanhei muito 16 anos de isso, idade. né? Ô, cara, foi no mínimo ridículo, como ele tem sido em muitas atitudes dele. Pessoal, também repercutiu muito, né, a fala do ministro Paulo Guedes se referindo ao ministro da Ciência e Tecnologia como um burro, chamou o cara de burro, né? Diz que ele é burro. O astronauta. Não, Né? mas ele O é burro astronauta. mesmo. Eu concordo com o Paulo Guedes. Ele é burro, porque ele não tem dinheiro em offshore. Ele não ganhou mais de 1.200.000 só na semana passada. Ele é burro. Inteligente é o Paulo Guedes. Paulo Guedes, parabéns pra ti, porque tu é inteligente, tu tá arrebentando com o país. E tá se Tu é dando uma bem. sumidade, Paulo Guedes. Aliás, se quiser ir fico logo olhando embora aqui, no cara. final do governo pra tua offshore, ir pra lá, pra Conchinchina, vai, meu patrão, porque você tá acabando com o país. E sobre este assunto, o senador Everton tuitou, disse o seguinte, abre aspas, Paulo Guedes chama Marcos Pontes de burro porque ele se insurgiu contra o corte de verbas para a ciência. O que dizer de um ministro da Economia que trouxe a inflação de volta e não tem ideia de como resolver o problema? Fecha aspas. O Assi. Olha, o governo Bolsonaro constrangiu muita gente, muitas pessoas que têm nome nesse país, profissionais, pessoas que aceitaram cargos de ministro, de várias funções dentro do governo e saíram pela porta dos fundos, né? Em que pese toda a história de Sérgio Moro, mas ele foi enxovalhado não só pela sua conduta durante a Operação Lava Jato, mas e especialmente pela forma como ele saiu do governo Bolsonaro. E aí você coloca uma fila de pessoas passando pela atriz Regina Duarte, você vai colocar aqui o ministro, o Teste lá da Saúde, enfim, pessoas que mancharam sua biografia. E por último, o astronauta, o Pontes, que inclusive nós comentamos isso aqui há algum tempo atrás, com relação ao corte dos recursos para ciência e tecnologia, quando na verdade a saída da pandemia se deu muito em função da ciência que trabalhou, que acelerou. Então está na cara, é uma prova de que deve se manter os recursos e investimentos na busca, na pesquisa, na ciência, na tecnologia, por mínimo que seja, né? Por mínimo que seja. E não depois que o ministro questiona, né? Porque ninguém pode questionar esse governo, ninguém pode discutir com as pessoas desse governo, nem com os seus apoiadores. É um time complicado de você questionar. E quem questiona tem a execração pública da parte deles e passa pelo constrangimento que o ministro Pontes está passando. Eu assim, e mudando aqui a nossa pauta, que procó foi esse que teve ontem à noite aí, Imperatriz? Rapaz, delegacia, né? Tem o vereador Manchinha, eleito pelo PSB, foi até o Hospital Municipal Socorrão. E lá, segundo ele, uma pessoa estava há algum tempo sem receber esperando para fazer um exame. O vereador denuncia que o tomógrafo estava quebrado, mas o problema é que ele partiu para o enfrentamento com um enfermeiro que, segundo nos consta aqui, tinha acabado de receber um plantão. E aí o enfermeiro não teria aceitado que ele se falasse daquele jeito, que desse ordem. Inclusive o enfermeiro acabou de enviar aqui um vídeo dizendo que o vereador deu carteirada. Você sabe com quem você está falando. Então isso foi parar na delegacia, os dois foram conduzidos. E lá na delegacia, naturalmente, teve toda aquela exposição na mídia, nos canais de televisão, nos programas policiais pela manhã, o que pegou mal. Não é a primeira vez que há esse conflito, esse choque entre vereadores e trabalhadores ali no Hospital Municipal Socorrão. É sabido que tem problemas no Socorrão, alguns vereadores vão lá, filmam, denunciam, cobram na tribuna da Câmara, é um direito, mas o servidor público que está ali naquele problema, passando por aquela pressão, eu acho que é a ponta do problema, né? Não é ele que vai resolver esse problema. E partir para cima do servidor nesse enfrentamento, no seu local de trabalho, também não parece ser a medida correta.
e aí o fato foi terminado na delegacia, não houve vias de fato, mas houve discussão e dentro do hospital não era o lugar de resolver esse problema, foi para a mesa do delegado. Inclusive o prefeito Assis Ramos se manifestou, né? Vamos ouvir. Sim, se manifestou também. Chame as autoridades de segurança, porque nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Vereador, quer fiscalizar? Tudo bem, vá, é um direito seu, mas não afronte os servidores, não. Se você não respeita os servidores, se vocês não respeitam os servidores, que eu digo vocês, aqueles que não foi só um, quase de 3 em 3 meses tem uma situação dessa natureza. E o que muda? Chegar afrontando o servidor, chegar fazendo alarde. Não muda nada. A realidade tem que se unir para tentar modificar alguma coisa para melhor para a nossa saúde. Mas fica aí minha solidariedade ao enfermeiro e todos os servidores da saúde, sobretudo do Socorrão. Não se deixe intimidar por esse tipo de situações que querem denegrir a sua imagem. Chame a direção e procure seus direitos, que eu vou estar apoiando. Claro, tem que respeitar os vereadores, tem que receber todos bem, mas o respeito, o tratar bem vai depender muito daquele que está chegando, né? Porque, afinal de contas, o enfermeiro está no seu local de trabalho, ele merece respeito, todos nós merecemos, mas principalmente esse pessoal da saúde. Um abraço a todos e o vereador está no direito, inclusive, né, fiscalizar, mas não pode partir para cima, assim, do cara que está trabalhando, né? Não dá. Ricardo? Oi, Pedro. Aqui na região, no Socorrão aqui de Presidente Dutra, pouco mais de um mês, houve um fato muito parecido. Só que foi pelas redes sociais. Um vereador de Tuntum, o Magno Melo, vereador da base do Tema, apoiador da Daniela, fez críticas. Eu vou tirar aqui o fone para ver se me... Não, fica de fone, é melhor de fone, cara. O fone tava bom. Porque tá dando eco. Tá dando pra ti, aqui pra gente aqui tá legal. Tá perfeito, perfeito, Pedro. Tá tranquilo. Aqui tá bom. Pode seguir. Entendeu? Esse vereador, ele agrediu, né? Agrediu não, trocaram as acusações com a direção do Socorrão. Realmente existe muita falha, muito atendimento político aqui em Presidente Dutra, certo? Muito atendimento político. Eu entendo também, às vezes, o caso do paciente que se zanga, do vereador que se zangou, porque isso acontece na região. Eu acho que a gente tem que saber, tem que analisar. O que não pode é partir para violência e para agressão verbal, certo? Mas tem muita gente que também trata mal os pacientes, porque eu vejo isso na minha região. Os acompanhantes. Os acompanhantes, principalmente, são os mais maltratados. Isso acontece. Tá certo? Pessoas que se acham que são Deus porque estão ali, que são protegidos, que tem padrinho forte porque entraram ali. Isso acontece muito, tá? Agora mas que eles tratam mal, muitas vezes a gente trata. O que a gente... Isso tem acontecido muito aqui na nossa região, principalmente no Socorrão. Doa quem doer, estou falando a verdade. A gente não contesta a prerrogativa do vereador fiscalizar. Lá em Caxias, o vereador Daniel Barros vai em vários pontos, postos, hospitais, só que ele vai de forma urbana, com educação, e aí ganha todo mundo, né? É muito comum, viu, Ricardo? Aqui, por exemplo, vereadores que têm tradição de ir no Socorrão, de ir nas escolas, por exemplo, o vereador Carlos Hermes, ele é um cara que vai nas escolas, ele filma, ele denuncia. O vereador Flamarion Amaral, que é irmão do deputado Rio do Amaral, também é figura sempre presente no Socorrão, denunciando. O vereador Fábio Hernandes também já teve um entreveiro lá outro dia com um porteiro. E assim, claro, o vereador está fazendo a função dele. O que o servidor, o que me chama a atenção aqui, eu acho que todo mundo que conhece sabe, o servidor ele fica naquela condição de para-choque sem poder resolver o problema, porque às vezes tem uma máquina quebrada, falta medicamento, tem um problema, mas não é o servidor que vai resolver. Agora também não pode impedir o vereador de fiscalizar, de falar, só não vale o vereador chegar, gritar, dar ordem, porque ali, embora o vereador tenha a prerrogativa de fiscalizar, mas o funcionário está no local de trabalho dele e representa o município. Verdade. E todos aí, dois, todos dois são servidores. Todos dois estão para servir o público, tanto o enfermeiro quanto o vereador.
Todos dois lidam com pessoas. E todos dois têm que ter o preparo para isso. Todos dois podiam estar de cabeça quente no momento. Um enfermeiro porque podia estar vindo de um plantão pegando o outro, porque também tem que se observar. E o vereador porque estava aqui naquela angústia de tentar socorrer. Agora, o vereador, por ser um servidor público eleito, ou seja, foi aquele que foi colocado pela vontade do povo, e não às vezes porque passou em um concurso, como deve ter sido o caso do enfermeiro. E, por ser representante do povo, ele sim tem que ter a postura mais comedida, respeitosa, e tem que ter o equilíbrio. Ele tem que ter o equilíbrio. Ele é uma autoridade, exatamente. né? Ele não pode jamais se alterar e querer partir para cima resolvendo do jeito que acha que é. Não é assim. Carteirada não funciona mais no Brasil. Essa história de carteirada. Ser autoridade é uma coisa, ser autoridade é outra coisa totalmente diferente. Exatamente. Uma coisa é ser chefe, outra coisa é ser líder. Agora, tem muita gente aí que é chefe e que acha que tudo é no grito. E tem gente que é líder e entende como é que se lidera. Muitos poucos sabem liderar, meu amigo Rogério. Pois é, mas é essa que é a questão, né? Agora, Rogério, e esse aceno do PSB pro Camarão? Foi jogo, bola combinada? Como é que é? Isso aí é uma questão que tem que se discutir muito. Porque, por exemplo, Carlos Lula, do PSB, já gravou vídeo declarando voto para Brandão. Declarou, fez um vídeo declarando voto ali, declarando apoio. Voto assim, um apoio ao Brandão. Então tem que ver como é que o PSB está tratando essa linha de pensamento. Se vai com o vice-governador, se vai apoiar o vice-governador, ou se vai apoiar a candidatura de Felipe Camarão. No meu entendimento, humilde entendimento, e eu já disse aqui várias vezes, a candidatura de Felipe Camarão é um direito dele, é um direito do PT. Apesar de que eu tenho certeza que tanto Felipe Camarão como o PT já sabem qual será a decisão do PT a nível nacional. Eu acho que eles têm consciência disso. Claro que estão no direito de brigar, de tentar chegar. A informação que se tem é que eles buscam chegar nas pesquisas com um percentual aí em torno de pelo menos 3, 4, 5, 6%. Não sei se conseguirão, porque é muito pouco tempo para uma reunião que está marcada agora para novembro. Agora, está dialogando, já dialogou com Rede, com o PSOL, com o PSB agora, né? Vamos ver com o PCdoB como é que fica. Rubem Júnior, PCdoB, já deixou bem claro, apesar de que o apoio de Rubem Júnior pouco pesa na balança. Porque não é presidente, né? Não, agora, porque dentro de São Luís, por exemplo, ele não teve voto dele, Rubem Júnior não teve. Foi voto dos outros que ajudaram ele, e no interior ele abriu as bases, né? Agora, Rogério, eu fico aqui olhando, né, o nível de isolamento que vai ficando a pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão. Porque quando o partido começa a fazer gesto para o outro, e olha que o Felipe Camarão chegou ontem, né? E aí nós já abrimos aqui o programa falando da Rede, o PSB, que agora se manifesta como partido mesmo. E o que é que sobra aí para o Carlos Brandão, né? Fica uma situação difícil na hora de pesar na balança e de resolver essa situação da carta aí de novembro. Sobra ele escolher primeiro um partido, né? Que ele está sem partido ainda. Eu acho que foi partido. Ele precisa começar a escolher um partido. Para começar. Depois aí... Agora, que um detalhe, né? O governador Flaviano já disse que dia 2 de abril sai. Então, o Brandão será governador do Maranhão. Então, ele pode também estar assim, eu vou só aguardar vocês a partir de 2 de abril. Fica a partir quietinho de 2 ali. de abril, tem um tal de chá de cá te espera. Fica quietinho, só observando. Vem cá, e o quebra-pau do Bolsonaro com a turma da Jovem Pan News? Né? Olha só, eu vou sair, tá ok? Se botar esse rapaz no ar, eu saio, tá ok? Olha só, presidente, os caras estavam lhe fazendo uma pergunta. Ô Maria, é o seguinte, eu sou presidente, eu só respondo pelos meus atos, ok? Esse negócio de deputado é com deputado, ok? De rachadinha, rachadão, isso é com ele, ok? Vamos ouvir um pouquinho o entrevero do Bolsonaro com a turma da Jovem Pan. Assim como o pessoal quando fala em cartão corporativo, o meu cartão corporativo é 0. Os outros 2 cartões é para pagar combustível de avião que está fora do exterior, pagar hotel, pagar restaurante, comida, segurança. Não tem nada a ver comigo se gastou 1 milhão ou 2 naquele mês, não tem nada a ver comigo. É a segurança minha que tem que ser mais do que reforçada, porque eu estou sendo um osso, né, um espinho na garganta de corruptos. Querem a volta disso no Brasil?
Não queremos não, Vitor. A gente não pode, o PT não pode voltar. O PT não pode voltar. Presidente, então, por favor, responda a pergunta, cara, que eu te fiz. Porque se eu quer pergunta de bajulador, cara... Me respeita, rapaz. Bajulador é teu pai que bajulava o presidente e que não recebeu o PT vai voltar, hein? Você transformou em oposição porque o seu pai não recebeu o ministério. Bajulador, me respeita, ô cara de pau. Me respeita. Você deu o ministério. No meio. Parece um programa que tem lá em São Luís do Maranhão. Mas esse lá de São Luís do Maranhão é fichinha. Só explicando, aí enquanto os apresentadores da Jovem Pan Adriles ficava se mexendo ali, querendo falar também. E eu mandei aí pro Wilson o trecho com a fala do Bolsonaro. É um absurdo. Ô, vamos ouvir. Porque eu tô começando a perceber, Ricardo, que aquele Bolsonaro... Carrega o vídeo do meio pro fim, Wilson. Que aquele Bolsonaro pré-7 de setembro tá querendo voltar, dar uma cutucadazinha aqui. A pergunta foi feita, Leandro, pelo humorista, o Marinho, que é lá do Rio de Janeiro. O filho do Paulo Marinho. Exatamente. Foi feito. Marinho, sabe? Um dos melhores imitadores do Brasil. Hoje é um dos melhores imitadores do Brasil. Imita várias pessoas, vários políticos, artistas. E aí o Bolsonaro não quer responder, aí ele falou pro puxador de saco, que é o Adriles, que é outro que estava na bancada, que é babão mesmo. Bota o vídeo, Wilson. Não vou aceitar. O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo, acaba a entrevista agora aqui. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai para primeiro suplente, em confiança nele. Não tem mais conversa contigo. Por favor, Solitário, estou à tua disposição. Olha, se você, uma coisa aqui, se o Marinho entrar novamente, atenção, se o Marinho entrar novamente, atenção, ou ele comanda, né? Se entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Não, ele exige tirar o cara é um dos apresentadores do programa, imagina aí. Bolsonaro exige a saída de um dos apresentadores, se ele ficar... É o Marinho. Olha só, se o Marinho ficar... Parece um acolá que eu conheço. Mas aquele governador nem aceita ir no programa. Não, certa feita, eu já estava aqui em Brasília, o Ricardo assumiu, e aí convidaram ele. Ele devia estar uns dias sem ouvir o programa, achava que eu estava fora, alguma coisa. E aí ele entrou 6 horas em ponto, ficou aqui no chat. Na hora que minha cabecinha subiu pluk, e eu geralmente não abro o vídeo, nesse dia eu abri. Na hora que eu abri o vídeo, o cara saiu da minha. Aí a assessoria me liga. Não, desculpa, é que o Ricardo Marques desrespeitoso com o governador, demorou 15 minutos só abrindo o programa. Como diz assim. Ô Pedro, sábado agora, é dia 30, que tem uma versão aí do evento do Everton, pré-candidato ao governo em Peritoró. O microfone, Pedro, tá fechado o microfone. Abra só o microfone. No próximo sábado haverá sim um evento do Maranhão Mais Feliz na cidade de Peritoró, onde o Everton Rocha será recepcionado pelo prefeito Júnior e a população de Peritoró. Vai haver alguns debates, né? E algumas pessoas vão declarar, lógico, apoio à candidatura do Everton Rocha, que está tendo vários apoios na região, né? Já houve um Maranhão Mais Feliz em Imperatriz, Presidente Dutra, São Bernardo, Pinheiros e agora Peritoró. Certo? O próximo, se eu não me engano, será em Timon. Então, está movimentando muito a classe política maranhense. Eu estava ouvindo aí vocês falando nessa peleja aí do Felipe Camarão, esse pelengue de Felipe Camarão com o vice-governador. É bom a gente lembrar que o vice-governador, e eles também lembrarem, que o vice-governador está sem partido. Né? E a qualquer momento ele pode se filiar num partido dele mesmo, que ele tem autonomia
E aí o bicho vai pegar pra ele lá, viu? É, verdade. O bicho vai pegar pra ele lá. É certo? Hoje ele tá aí unido, tá tudo, mas tá vendo que o próprio aliado dele tá querendo comer a bolacha dele, cara. É. É feito eu Não era separo bandeco, meu não, hambúrguer gente. aqui, aí vem meu filho e come meu hambúrguer, só porque é meu filho. Não dá. Não era o bandeco, não. Não é quentinha, agora já virou bolacha, hambúrguer. Pessoal, deixa eu fazer um registro aqui importante, que hoje a TV Assembleia iniciou aí a entrada em rede em 33 municípios do Maranhão. Rogério Silva, um dia importante, né, para a televisão do Maranhão, para o jornalismo. Afinal, tem muitos colegas nossos jornalistas que trabalham lá, né? E é importante O projeto levar isso. da TV Assembleia começou com João Evangelista. Quando a Assembleia se mudou da Rua do Egito, onde ela era, ali para o Rangedor. Certo? Ele começou a moldar esse projeto. Marcelo Tavares, quando foi presidente, startou. Eu fiz parte, Ricardo, da primeira equipe da TV Assembleia. Estava lá no dia da fundação, recebi uma homenagem e tal. E esse projeto era justamente expandir. E hoje, o atual presidente, Otélio Neto, que é um jornalista que também tem a mesma visão que os demais haviam tendo. Depois do Marcelo veio o Arnaldo Melo, que criou o complexo de comunicação lá no fundo, que também estava no projeto inicial, planejado pelo deputado João Evangelista. E hoje, Otelino Neto startou mais esse espaço, que é fantástico, que é muito bom, porque permite que mais e mais pessoas possam acompanhar de perto ali as sessões da Assembleia Legislativa. É um ganho muito grande para a Casa Parlamentar, que hoje se torna... Ali te digo mais uma. Quando a TV Assembleia foi inaugurada, ela tinha os melhores equipamentos que se poderia ter no Brasil. Não perdia para a Rede Globo, não. Era tudo top de... Só para ter uma ideia, na época, o sistema Macintosh ainda estava chegando ainda, e a Assembleia Como já é o tinha. nome do sistema aí, Era Rogério? o Macintosh, que hoje é o iOS. É da eu Apple, não né? entendi o que ele falou. É da rapaz, Apple. é da Apple, era da que é hoje, top. que hoje é o iOS. Macintosh? Era Macintosh. Pergunta pro chefe Zeca que ele vai te falar Essa história Mais uma que eu aprendo com vocês. Oi? Teu peixe, Como é que é? Silva foi diretor da Assembleia. Não, ajudou mas- a fundar ajudou, rapaz. Não, eu fui diretor- Tem teu dedo lá, Rogério. Desse jeito. Eu fui diretor pai do da criança. Não, eu fui diretor do núcleo de rádio e fiz parte da primeira equipe, ajudei. Fui pra mesa Olha de aí, tá corte e vendo? tal. E ajudei Tem muito. ajudei suas muito. digitais lá. Tem. É o muito nome bacana. dele na placa. Tem. Ei, Pedro, para fechar, inaugurado hoje aí em Tuntum a unidade da Defensoria Pública Estadual, né? Foi inaugurado hoje aqui em Tuntum a unidade da Defensoria Pública Estadual. Amanhã, né, se eu voltar amanhã, que eu devo voltar amanhã, quinta-feira, eu falarei sobre isso. Eu quero hoje parabenizar o prefeito Zezão, né, de governador Luiz Rocha, por ter conseguido ultrapassar os 90% de aprovação, né? Zezão chegou a 90,7% das pessoas entrevistadas pelo Instituto MBO, certo? Ele vem fazendo realmente um bom trabalho lá. É um município pequeno na região, um dos novos municípios, né, que ele é de 96, certo? E tá aí, o 90% de aprovação, certo? Os Muito prefeitos legal. aqui na região, as pesquisas realizadas têm dado aprovação boa a quase todos. Apenas o Raimundinho até agora não consegue atingir nem 70%. É isso. Para fechar, para finalizar, Pedro. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas haverá aqui na terra um canalha mesmo. Boa noite, Pedro. Boa Guaci, noite, para fechar, Imperatriz. microfone. Imperatriz. Microfone, por favor. Alô, câmbio. Câmbio. Guaci Freitas. Microfone. Moacir, aperte o botão do play. Já por foi, favor. Guaci? Não, ele está ali olhando pra gente, olha lá.
Microfone, Moacir, tá Olha lá. fechado o teu microfone. Abra o microfone. Abriu. Tudo bem. Ok. Ok, abriu. Já que o Pedro tem a frase dele de efeito, eu vou dizer que o Ponto e Vírgula é um programa num mundo em que nem sempre a imprensa é livre, mas o Ponto e Vírgula é plural. Fala e deixa falar e fala quem quiser. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, boa noite. Leandro, para fechar. Pedro, saiu um pouquinho aí pra eu falar desse Instituto MBO, cara, porque tu falou desse jeito. Eu até tomei um suco aqui. Não é brincadeira. Não. Não é brincadeira. Eu não conheço também, não. Esquece. Eu tomei um susto, MBO, mas vamos lá, pessoal. O Bolsonaro tinha combinado com o Valdemar da Costa Neto que na segunda-feira, depois da divulgação do vídeo, ele aceitaria o convite para se filiar no PL. Mas parece que não aceitou, não confirmou o convite, o Valdemar se zangou e agora o Bolsonaro volta a conversar com o PP. Sobre a disputa do Maranhão, tem uma boa fonte aqui me falando, é a mesma da história do empréstimo de ontem, que ninguém contestou, ninguém disse que era mentira. A mesma fonte está me dizendo assim, Leandro, é o seguinte, nas reuniões, o secretário Crustácio, como tu gosta de chamar, está avisando que o governador já garantiu a ele que só vai dizer quem é o escolhido no ano que vem. Portanto, quem estiver esperando o resultado para a eleição, para o encontro de setembro, pode tirar o cavalinho da chuva. De novembro, aliás, né? em novembro. Aliás, o Flávio Dino lançou hoje o movimento todospordino.com.br. E quem não for com Dino já sabe, é traidor. Tchau. Quem com Dino não está, com Dino não estará. Tchau, boa noite. Rogério. Leandro Miranda, boa noite. Agora, vem cá, afinal de contas, asa de avião foi eleito no sovaco ou trepado nas costas? Trepado nas costas. Rapaz, eu sabia do sovaco. Não, no sovaco eu vi, nas costas eu acho até desrespeitoso, de verdade. Mas bem, quem falou não fui eu. Não. Né? Tchau, gente, até amanhã. Tem aqui, peraí, rapaz, tem pessoa aqui do WhatsApp, rapaz. Depois o cara sai do ar ao vivo, vocês... Bruno Gomes, lá de Santa Filomena, tá? Valeu, ligado Bruno. com a gente. Santa Filomena. A Kátia Marques aqui tá mandando dizer boa noite, bancada, paz e bens a todos do Ponto e Vírgula. Chegando o 7º dia de greve geral dos motoristas de transporte, a população está muito caro com essa greve. Quem depende dos ônibus em São Luís sofre, e mais com essa greve a situação só piora. Agora fica essa guerra, não, deve talvez ser guerra, entre empresários e motoristas. A Câmara de Vereadores tem 31 vereadores, deveriam criar uma CPI do transporte público. Tá certo? Aí, Kátia Marques, é uma Marques, se manifestou bem. Comentem um pouco desse combustível, que tá uma verdadeira palhaçada. Boa noite. Jaime do Araçagi. Valeu, Jaime, grande abraço. Para fechar, Rogério. Para fechar, só isso mesmo. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Um alô também pro Evandro em Coelho Neto e pro Alain Marim em Brejo de Areia acompanhando a gente. Chegamos ao final do Ponto e Vírgula. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Liga o ventilador, Wilson. Liga o ventilador. Estão falando pra geral. Liga o ventilador, Wilson. Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabemos luxar. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado. Você ouviu Ponto e Vírgula. Um verdadeiro resumo sobre as principais notícias do cenário político, jurídico e social do Estado, do Brasil e do mundo. Aguardem nossa próxima edição.